Bom, eu queria começar com a saudação, que é a saudação que eu tenho feito em todos os meus eventos. Eu já vi que Coutinho já incorporou isso também, que é o boa tarde a todos e todas. Eu costumo falar no plural também no feminino, depois de um episódio que aconteceu na escola da minha filha. Minha filha tem hoje 7 anos. Quando ela tinha 5 anos, a escolinha todo ano escolhe um nome para o grupo. Grupo Pipoca, Grupo Submarino, Fundo do Mar, é o de meu filho agora, Fundo do Mar. E, quando minha filha tinha 5 anos, foi escolhido o nome Heróis para a turma dela. As meninas da sala se juntaram, foram até a coordenação do curso, da escolinha, e disseram à coordenadora que elas não estavam se sentindo representadas pelo nome Heróis, que elas queriam que o nome do grupo fosse Heróis e Heroínas, porque a sala não era composta apenas por meninos. Depois dessa lição feminista da turma de 5 anos da minha filha, eu passei a todas as minhas saudações saudar no masculino e no feminino. E toda vez que eu vou falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, eu falo pensando nela, para que ela viva num mundo com menos violência contra a mulher. Mas também penso no meu filho, homem, para que ele viva num mundo menos machista. Eu não posso pensar apenas na perspectiva feminina, sem lembrar que eu sou de um menino, e que a criação de um menino é dada por mim. A criação machista ou feminista é dada por mim. E quando eu digo que a criação é feminista, não quer dizer que eu vou dar uma criação feminina. A criação feminista quer dizer que eu estou dando a ele uma criação com igualdade entre os sexos, ou melhor, entre os gêneros. Eu não preciso taxar de sexo masculino ou feminino. Eu apenas tenho que dizer para ele que são todos iguais, e que as tarefas domésticas são iguais, e que na rua as tarefas são iguais, e que no jogo de futebol tem meninos e meninas no time, e que na aula de judô tem meninos e meninas na aula de judô. E é sobre isso. Só que, infelizmente, e aí já impregnada pela fala de Coutinho, pela fala de Cacai, infelizmente a gente vive num país em que os estereótipos se reforçam a cada dia. E quanto mais a gente luta para fazer encontros como esse, para trazer debates como esses, para falar um pouco sobre a questão da masculinidade tóxica, falar um pouco sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, no dia em que a Lei Maria da Penha completa aniversário, o nosso ministro da Justiça consegue fazer um post no Twitter, porque agora o governar virou tuitar, consegue fazer um post no Twitter dizendo que muitos homens, com o avanço das mulheres em espaço de poder, não foi ipsis literis, se sentem ameaçados, partem para agressão física, querendo demonstrar uma superioridade, aí abre aspas, que não mais existe. O final do Twitter é uma superioridade masculina que não mais existe. Senhor Sérgio Moro, quando foi que a superioridade masculina existiu? Quando foi que a superioridade masculina existiu? E, mais uma vez, a OAB atuante, a OAB que não pode se calar, a OAB que tem que demonstrar resistência, publica uma nota com diversas mulheres ao redor do Brasil falando sobre isso. E aqui a nossa conselheira federal faz uma nota dizendo, olha, não tem como uma pessoa reunir tantos estereótipos e tantos absurdos em uma fala só, em uma fala tão curta. Daniela Borges, nossa conselheira federal, presidenta, não me diga que não existe na língua portuguesa, porque isso é um marco importante. A gente precisa definir esse lugar de espaço, esse lugar de poder. Ela é presidenta da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Ela reúne as mulheres e redige essa nota. Ao mesmo tempo, nessa mesma semana em que a Lei Maria da Penha ela vem completar aniversário, o nosso presidente da República, ele recebe a viúva do coronel Ustra, e a justificativa para este recebimento era o bom tratamento que ela dispensava para as mulheres presas na ditadura, no sentido do enxoval, de assistência ao parto. Como é? Ele só pode estar querendo nos fazer de idiotas. Não é possível. Não é possível que ele quer apagar uma história que ainda é viva, porque os meus professores e as minhas professoras de história
Não é escola sem partido, não. Falavam mesmo, relatavam mesmo aquilo que haviam sofrido. Não me faça esquecer uma história que ainda é viva. Porque se já tivesse decorrido muito tempo e que não houvesse mais ninguém para contar a história, a gente conseguiria apagá-la. Mas as pessoas ainda vivem, as pessoas ainda relatam. É um absurdo dizer que houve um bom tratamento para mulheres durante a ditadura. É um absurdo querer fazer apagar tudo que essas pessoas sofreram, tudo que essas pessoas passaram, na semana em que a Lei Maria da Penha completava aniversário. E percebam, é o mesmo presidente da República, é a mesma figura que abre a boca para dizer que se alguém quiser vir ao Brasil fazer sexo com mulher, ok, mas não vai admitir turismo sexual gay. Então, quer dizer que as mulheres do Brasil, elas são mercadorias, elas estão na prateleira, à disposição. Se alguém quiser vir aqui fazer sexo com a mulher, que fique à vontade. Abre aspas. É inacreditável. Eu não posso conceber que isso seja dito na nossa atualidade, na nossa contemporaneidade. Realmente, é uma superioridade masculina que ainda existe. Porque esse discurso só pode ser o discurso de alguém que se acha superior. Se acha tão superior que, quando fala da quinta filha, diz que deu uma fraquejada e teve uma filha mulher. Percebam como o discurso continua impregnando o nosso dia a dia. Alguém precisa dar um freio, e é por isso, como diria Cacai, que a gente sai rodando o Brasil inteiro para fazer determinadas palestras. Meu pai uma vez me perguntou, eu estava indo para Chique Chique, não sei se alguém é de Chique Chique, eu já fui a Chique Chique, eu estava indo para Chique Chique de carro. E meu pai disse, minha filha, vai pegar a estrada, são quase 10 horas de estrada, para que tudo isso? E aí o título da minha palestra, inclusive, foi esse, para que tudo isso? Para que tanto esforço? Por que a gente está sentado aqui nessa tarde? Muitos de nós deixando outros afazeres, deixando as famílias, deixando o nosso bem-estar. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Porque esses diálogos são importantíssimos, porque são esses diálogos que são transformadores. Porque ir a Chique Chique e falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher é importantíssimo para aquelas mulheres da região, para que aquelas mulheres saibam o que é a Lei Maria da Penha, para que aquelas mulheres saibam quais são os formatos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para que as advogadas da região saibam como atender essas mulheres e saibam como combater juridicamente esse tipo de violência. E aí percebam, já entrando na Lei Maria da Penha propriamente dita, quando a gente fala em violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente fica esperando o ápice acontecer. A gente fica esperando chegar num caso de feminicídio, a gente fica esperando chegar num caso de violência de natureza física. A gente fica esperando o soco no rosto. Só que a Lei Maria da Penha, ela é muito mais ampla. Ela se preocupa muito mais com outros tipos de violência. Ela vai desde o iniciozinho e ela culmina a cereja do bolo com a questão do feminicídio, tipificado em 2015 no Código Penal. A Lei Maria da Penha começa falando sobre outros tipos de violência, começa falando da violência de natureza patrimonial. Gente, eu tenho amigas que trabalham, que têm o seu próprio dinheiro, o seu próprio sustento, mas se vão ao shopping e compram algo, deixam no carro guardado para subir para seu apartamento no momento que os maridos, namorados e companheiros não estejam. Por quê? Ah, porque ele vai dizer... Tem gente dando risada, já se acusando aí também, né? Tipo, eu faço o mesmo. E por que a gente faz isso? Ou por que essas mulheres fazem isso? Por que essa violência de natureza patrimonial com um dinheiro que é seu, claro, que você não vai comprometer o orçamento familiar? Lógico que a gente não está falando de uma pessoa que é perdulária, que vai gastar à torta e à direito, mas que não pode ir em um shopping comprar um sapato, não pode ir no shopping comprar uma bolsa, com o seu próprio orçamento, com o seu próprio dinheiro. Mas não é de uma nem duas, não. São várias. São várias. E eu fico brincando, dizendo para minhas alunas que existe uma cultura de reforçar essa violência patrimonial. Vocês querem ver que música linda? Olha que letra de música linda. Vai namorar comigo, sim. Vai por mim, que igual nós dois não tem. E se duvidar, você vai casar, vai casar também com comunhão de bens. Para que a comunhão de bens? É para o homem dar dinheiro à mulher? Não, é o contrário.
É ao contrário. Então, percebam que essa brincadeira, essa fala sutil, ela vai se reproduzindo e ela vai virando algo que é simplesmente cultural. A Lei Maria da Penha trata também dos crimes contra a honra, trata da violência contra a mulher nos crimes contra a honra, as injúrias, as calúnias, as difamações. Vai também para a violência de natureza sexual. E vejam, a violência de natureza sexual não é apenas o estupro. O estupro é uma das formas, é a mais gravosa, vamos dizer assim, das formas da violência sexual contra a mulher. E outra música também que, para mim, traduz tudo sobre violência sexual contra a mulher, Jennifer. Jennifer, você conheceu ela no Tinder, e ela faz umas paradas que eu não faço com você. Essa comparação entre práticas sexuais entre as parceiras é muito comum. E isso é um formato de violência de natureza sexual. Olha, se você não faz, eu vou procurar outra. Se você não faz, tem quem faça. Se você não faz, me desagrada. Então, este formato é um formato sutil de violência contra a mulher. Além disso, a gente tem a violência mais ampla, a violência de natureza psicológica, que eu acho que talvez essa seja a que mais cause danos emocionais à mulher. Essa violência de natureza psicológica, ela não necessariamente tem um tipo penal que eu consiga encaixar. Ela nem sempre é uma ameaça, é um constrangimento ilegal. Mas são determinados comportamentos que levam a mulher a uma sensação de inferioridade. Por exemplo, enquanto a mulher fala, caçar a palavra. Enquanto a mulher fala, desmerecer seus argumentos. Enquanto a mulher fala, tentar se apropriar das ideias dessa mulher. Isso é um formato de violência de natureza psicológica. E a gente tem, por fim, a violência de natureza física. Gente, para a gente chegar na tipificação do feminicídio, para a gente demonstrar todos esses formatos de violência que podem culminar com a situação de crime contra a vida, existiu uma comissão parlamentar mista de inquérito que pesquisou e mapeou a violência doméstica e familiar contra a mulher durante quase 10 anos. Nesse intervalo de tempo, inclusive, surgiu a Lei Maria da Penha, os índices foram novamente mapeados, novamente estudados, porque parecia, quando a Lei Maria da Penha surgiu, que ela tinha vindo para piorar a situação. Veja, quando a Lei Maria da Penha surge, realmente houve um acréscimo dos números, mas não quer dizer que o número de violência doméstica e familiar contra a mulher aumentou, ao contrário. As cifras ocultas diminuíram. Então, aquelas situações que ficavam antes encobertas, que antes não chegavam até os números oficiais, passaram a fazer parte dos dados oficiais. É claro que ainda existe um sem número de cifras ocultas, mas passaram a ser mais computadas ou melhor computadas a partir da Lei Maria da Penha. E aí, ao final, no relatório final dessa CPMI, houve um indicativo de que a lei penal brasileira precisava ser alterada para a inclusão do feminicídio enquanto qualificadora do homicídio. E aí muitos doutrinadores à época começaram a criticar e começaram a falar que seria mais do mesmo, que seria uma lei penal de emergência, que seria uma lei penal puramente simbólica. E veja, eu não excluo a ideia da lei penal simbólica. Sim, ela é um simbolismo, mas não é um simbolismo negativo. A gente falar que o homicídio aconteceu por motivo torpe é um símbolo. A gente falar que o homicídio aconteceu com violência contra a mulher, por ela ser mulher, é um outro simbolismo, é uma outra marca. E, às vezes, o direito penal quer realmente isso. A gente não está tutelando um bem jurídico desimportante, a gente está tutelando vida. Então, a gente não está falando de uma lei penal emergencial, porque foi uma lei fruto de um estudo complexo, um mapeamento complexo da violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, por mais de 10 anos. O relatório final tem mais de 1000 folhas, parecendo os habeas corpus aqui do ministro, tem mais de 1000 folhas o relatório final, mapeado por região, mapeado por crime, por tipo penal e ainda por classe social, enfim, diversos mapeamentos que foram feitos, e aí sim o indicativo final para a tipificação, não de um crime novo, mas de uma qualificadora dentro do crime de homicídio, que aí sim, em 2015, a gente surge com a tipificação da lei do feminicídio, com uma série de discussões logo no início.
O texto inicial falava que a gente estava tratando ali de uma situação de uma violência contra a mulher por condições do gênero feminino. A palavra inicial que compunha o texto da lei era gênero feminino. E aí a gente teve uma grande reviravolta no Congresso, não vou nem dizer qual foi a bancada evangélica, a bancada que resolveu modificar o texto da lei para tirar a palavra gênero feminino e colocar a palavra sexo feminino, atrelando unicamente ao aspecto biológico. Então, pessoas que nasceram biologicamente homens, mas que se apresentam socialmente como mulheres, teoricamente, não vão ter jus a essa tutela, a essa tipificação diferenciada da lei do feminicídio. A ideia é atrelar apenas à palavra sexo. E aí me causa uma grande preocupação. E aquelas mulheres que biologicamente nasceram mulheres, mas que socialmente se apresentam como homens? Se apresentam socialmente como homens, inclusive nas suas vestimentas. São, às vezes, até confundidas com homens, porque se travestem de masculino. Essas mulheres vão ter direito à proteção do feminicídio? O que socialmente a gente quer defender? É a vagina, é a vulva, ou é o que socialmente se torna vulnerável? E aqueles homens que biologicamente nasceram homens, mas que hoje se travestem de mulher, se apresentam socialmente como mulheres, e vejam, não estou falando da alteração nos registros das pessoas transexuais. As pessoas transexuais, ok, estão abarcadas. Se houve a mudança civil da nomenclatura, por exemplo, essa pessoa é considerada mulher juridicamente. Mas eu digo pessoas que fisicamente se travestem de mulher. Eu tenho, por exemplo, alunos na UFBA que já me pediram para ser chamada por nome social, ainda sem alteração do registro civil, mas me pedem para ser chamado por nome social e se vestem no feminino. Me pedem para ser chamado no feminino e se vestem no feminino. Eu vou dizer para essa pessoa, não, eu vou continuar lhe chamando de Rogério. Não posso. Essa pessoa está me pedindo, porque socialmente ele se sente mais à vontade de ser chamado de Rafaela. Pronto. Eu vou riscar na chamada o nome dessa pessoa e vou chamá-la como ela se sente mais confortável. Se essa pessoa se sente mais confortável no feminino, ela será no feminino. E a pergunta é, essa pessoa tem direito à proteção do feminicídio? Vai estar ou não abarcada pela Lei Maria da Penha? Enfim, uma série de discussões que a palavra gênero já abarcaria. A palavra gênero tem a ver com o social, o aspecto social, e não o aspecto biológico. Não tem a ver necessariamente com o sexo que foi designado na época do nascimento. Mas, enfim, por conta de um não avanço, vamos dizer assim, dos setores mais conservadores da sociedade, mantivemos a questão relacionada com a palavra sexo. E não pensem, senhores e senhoras, que eu defendo a tipificação como a única solução para que a gente acabe com a violência doméstica e familiar contra a mulher. Não, agora tem tipo penal, agora tem Lei Maria da Penha, está tudo resolvido. Temos delegacias especializadas de atendimento à mulher, nada disso. As mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, elas, na verdade, têm um sonho destruído. Um dos pilares da sua vida está ali num sonho destruído. A gente tem o pilar da família, o pilar do trabalho, enfim, o pilar da família está ali naquele momento destruído. É um processo de vitimização muito forte. Primeiro, a vitimização primária, de você estar tendo contato com um agressor dentro do seu lar, dentro do seu ambiente doméstico, ou não dentro do lar, mas dentro do seu ambiente familiar. Essa criminalização primária, esse processo de criminalização primária é muito forte nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em segundo plano, vem uma criminalização secundária. Ela tem que procurar instâncias formais de controle. E essas instâncias formais de controle nem sempre estão aparelhadas para atender uma vítima. Não estão aparelhadas para atender vítima nenhuma. Ponto. E não estão aparelhadas para atender a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu não sei se alguém aqui já foi vítima de algum crime e já precisou fazer uma ocorrência na delegacia, saindo do papel de advogado e advogada e indo como vítima fazer uma ocorrência. É surreal. É surreal o atendimento que é dado. E as perguntas que são feitas, como se você tivesse algum tipo de participação no crime ou se o seu comportamento tivesse, de alguma forma, influenciado para aquela atividade criminosa. É algo inacreditável. Eu uma vez fui vítima de um crime de roubo, roubo mesmo, com arma dentro do carro. E aí a pergunta que me fizeram, e a senhora não olhou ao redor quando foi estacionar seu carro? Eu falei, porra,
Eu olhei, mas assim, eu não fiquei, tipo, no estereótipo de lombroso, porra, cara de ladrão, cara de... Não fiz isso. E eram perguntas mais ou menos nesse nível, me perguntando como se o meu comportamento por ter estacionado um carro num domingo de manhã na frente de uma padaria movimentadíssima tivesse contribuído de alguma forma para a prática criminosa. Com as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, é muito pior. É muito pior. É uma sensação de culpabilização daquela mulher, daquela vítima, como se ela tivesse dado causa, por algum motivo, ao fato de ter sido vítima de uma violência, sobretudo as violências de natureza física. Em terceiro lugar, a violência terciária, que a gente chama de violência da sociedade. Uma mulher que é vítima de um crime, ela necessariamente passa por um olhar social que tende a culpabilizá-la. Eu me lembro de um episódio, vocês vão lembrar porque é muito recente, daquela mulher na Copa do Mundo que estava no estádio de futebol, os brasileiros abraçados com ela, falando sobre o seu órgão sexual. Lembram desse episódio, né? E aí eu me lembro que a minha mãe, não é uma mulher qualquer, é a minha mãe me olha e faz assim, mas também, o que essa mulher quer aí no estádio de futebol cheio de homem? Como é minha mãe? Como é a história, minha mãe? A ideia é mais ou menos essa, é a sociedade dizer, mas o que essa mulher estava fazendo aí? Como é que essa mulher namora com esse cara? Mas ela já apanhou uma vez, como é que ela volta? Perceba, a sociedade sempre tem uma tendência a mostrar que esta mulher tem algum tipo de parcela de participação. Ela apanhou, mas o que ela fez? Gente, espera aí, ela é a vítima. E a partir de todo esse sofrimento, a partir de todo esse processo de culpabilização, a gente vai chegar num ponto da autovitimização ou sobrevitimização, que é a mulher, ela mesma, ter internamente um processo de se culpabilizar. De alguma forma, ela começa a acreditar que ela deu causa ao comportamento agressivo do seu companheiro. A gente está falando de uma mulher que vai sofrer processo de depressão, que vai sofrer síndrome do pânico, que vai necessariamente ter transtornos de ansiedade, exatamente porque ela vai entrar aí nessa paranoia de que, de alguma forma, ela também contribuiu para esse comportamento. Realmente, se eu não tivesse feito faculdade à noite, deixado minha família sozinha, não, realmente, se eu não tivesse saído à tarde para fazer aquela palestra, tivesse com meus filhos em casa, ela começa a acreditar que os seus comportamentos deram causa a situações violentas. E aí, gente, já me aproximando do final, o que todo mundo quer saber, a pergunta que não quer calar: como é que essas mulheres se mantêm nesses relacionamentos? Porque, às vezes, você olha, você tende a achar algo absurdo aos seus olhos, aos olhos de quem está de fora, e aquela mulher não consegue se libertar dessa relação. Gente, todo relacionamento abusivo, ele passa por um ciclo da violência. E este é o problema. Ninguém começa um namoro tomando um tapa na cara. Ninguém começa um namoro ouvindo um grito. O ciclo da violência, ele começa com a fase de lua de mel. Via de regra, são relacionamentos, inclusive, bastante carinhosos, bastante amorosos, com demonstração de afeto, demonstração de carinho. Só que essa fase de lua de mel, ela começa a oscilar com momentos de tensão. Pequenas brigas, pequenos ciúmes, possessividade. Neste momento, a mulher começa a acreditar que aquela parte ali faz jus ao cotidiano. Não, todo casal tem briga, todo casal passa por isso. Ele está fazendo isso porque me ama, está fazendo porque tem ciúme, está fazendo porque quer preservar a nossa relação. E esse movimento pendular fica acontecendo entre os momentos de tensão e os momentos de lua de mel. Só que, a partir do momento da tensão, tudo que a gente tensiona muito, tem horas que quebra, tem horas que rompe. E aí sim a gente chega nas fases de explosão. É neste momento que a gente chega às agressões de natureza física, em que a gente consegue vislumbrar fisicamente a agressão. Mas percebam que antes da agressão física, esse momento de tensão existe. Então, é por isso que é importante ficar atento para outros formatos de violência: a violência patrimonial, a violência de natureza sexual, a violência psicológica, os crimes contra a honra. Esses outros momentos de tensão vão dar a gente um indicativo de que a fase de explosão
ela pode acontecer. E é importante, e aí eu falo sobretudo para as advogadas, para as mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, elas têm uma tendência a procurar advogadas mulheres por uma questão de empatia e de afinidade, e é importante, no momento de um atendimento de uma mulher em situação de violência doméstica e familiar, o acolhimento. A gente passa um pouquinho do papel de advogado, né? A gente perpassa esse papel de advogado e tem que fazer também um pouco de papel de pessoa que vai acolher, da pessoa que vai atender e vai perceber que o caso não é um caso unicamente penal. O direito penal ele é muito frio, o direito penal ele não está preparado para lidar com essas pessoas. A gente está falando de uma relação continuada, que, na verdade, o que essas mulheres querem é que a violência cesse. Elas não querem que o companheiro seja preso, elas não querem uma intervenção necessariamente do direito penal, elas querem algum tipo de intervenção para que a agressão cesse. Está aí um ponto que talvez a Lei Maria da Penha tenha acertado bastante, que é a questão das medidas protetivas. As medidas protetivas servem para quê? Servem para refrear este momento de agressão. Olha, lá na frente a gente julga o mérito, propriamente dito. Mas vamos agora acautelar esta mulher, vamos agora acalmar a situação de agressão para que ela não volte a existir, para que, neste momento, a gente consiga, com medidas diversas da prisão, importante que se diga, com medidas diversas da prisão, a gente consiga cessar essa atividade que, a princípio, é criminosa. Muito obrigado. Yeah.